Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Obsessão e transtornos psicológicos. Esse é o tema do Papo Espírita dessa noite. A gente trouxe como convidada especial Germana Karsten, que é médium aqui na Comunhão Espírita de Brasília e atualmente dirige a Diretoria de Arte e Cultura da Comunhão. Luciane Batista também está conosco. Tudo bem, Germana? Seja muito bem-vinda aqui. Primeira vez no nosso estúdio novo. O estúdio estou vendo, belíssimo, gostei muito. A gente já fez durante a pandemia até online, Fizemos algumas vezes. Papo Espírita resiste ao tempo, ao ambiente, aos desafios. Ele está sempre presente. Agora, estúdio confortável. Não bonito. é? E a gente pode voltar a conversar, né? Parabéns. Nesse assunto dos transtornos psicológicos e da obsessão, eu queria começar falando aqui para quem nos assiste. Os espíritos que trabalharam com Kardec, em um livro dos espíritos, alertam que nós somos mais influenciados pelo mundo espiritual do que a gente mesmo imagina. Essa informação ela é muito importante, principalmente hoje, em que a gente está assolado por uma epidemia de depressão, por transtorno bipolar, compulsões, uma série de situações que vem agravando a questão psicológica das pessoas. Germana, e existe conexão entre influência espiritual e esses transtornos psicológicos? Com certeza, porque nós somos espíritos imortais. Nós não chegamos hoje. Nós somos o quê? O somatório de todas as nossas experiências vividas em outras existências. E é claro que no passado nós tivemos culpa, medo, erramos desastradamente. E muitas das situações que nós vivemos hoje acessam em nós essas memórias e se somam. E com certeza nós nos transformamos, Ana, num plugue ambulante para amigos espirituais, amigos que eu digo desafetos ou espíritos zombeteiros que existem aí na erraticidade, na dor, na vingança, ainda envolvidos. É uma verdadeira trupe da vingança, do desatino, e eles, como uma tomada, se plugam em nós nesses momentos de fragilidade. Agora, é sempre um processo sutil no início, né, Germana? Como que a gente poderia desenvolver algum mecanismo de observação para que a gente pudesse desconfiar assim, pera lá, será que eu não estou passando por um processo obsessivo, né? Como é que uma pessoa pode observar-se para tentar identificar essa situação? Uma boa pergunta, sabe, Luciane? Eu sempre penso assim, como nós podemos identificar uma obsessão simples ou uma obsessão oculta, prolongada? Pensamentos construtivos, saudáveis, pensamentos destrutivos, nocivos, repetitivos, ali está o grande sinal. Crenças limitantes, crenças que nos levam a padrões repetitivos, destrutivos, que causam dor, que causam grandes culpas, depois o remorso, fica nesse loop de erro e peço desculpas e me inculpo e depois erro. Se você tem padrões repetitivos e destrutivos, aí está o que nós chamamos de o início de uma obsessão, de uma fixação, que é a monoideia. Mas, então, todas as pessoas que têm alguma dificuldade psicológica, todas elas estão com essas companhias espirituais que estão provocando algum mal-estar nelas? Amigo, nós vivemos como uma multidão de testemunhas. Então, a intervenção do mundo invisível, o mundo invisível está aqui, do nosso lado o tempo inteiro. Então, nós vamos nos conectar com quem? Essa é a pergunta. A nossa conexão, a interferência que estará ao nosso lado é de que qualidade? A resposta é simples. Nossos pensamentos e nossos comportamentos. Porque o mundo invisível ele está em torno de nós. Com quem nós vamos conectar?
com quem nós estaremos nos relacionando e compartilhando o nosso dia a dia, as horas vazias ou as horas cheias, até no trabalho, no trânsito, em casa e especialmente nas nossas relações familiares e sociais. Você disse bem, a gente vive, eu gosto da expressão, o intermundos, né? Porque nós estamos conectados e entrelaçados. E sempre se diz isso, olha onde é que você vai, em que plug você vai colocar a sua tomada. Agora, vamos imaginar, porque vejam, é muito difícil a gente viver sob vigilância do nosso pensamento. Essa história do vigiai, isso é uma coisa muito difícil, porque a gente mergulha em problemas, situações cotidianas, tarefas a fazer, responsabilidades a cumprir, nos defrontamos com encontros difíceis, relacionamentos complicados, quer dizer, a gente não consegue estar o tempo todo naquele estado de espírito sereno que nos permite a vigilância constante do nosso pensamento e das nossas emoções. E por causa disso, a gente eventualmente vai se identificando com padrões, e não percebe, né, com padrões perturbadores. E vamos lá, na hipótese de que sim, por alguma circunstância, porque às vezes não precisa muita coisa, né, Germana, para você fazer uma conexão com um espírito que esteja no estado muito perturbado, não precisa muito, porque às vezes uma coisa perturba profundamente a gente, e ali você estabelece um entrelaçamento. Nesse caso, como que a gente poderia pensar assim, tá, aconteceu, eu estou me sentindo assim, isso está muito pesado, geralmente eu não sou assim, esse pensamento parece que não é meu, e aí, o que eu faço quando eu me dou conta de que eu estou nessa situação? A terapêutica espírita nos leva a estar nesse estado de vigilância sem contar apenas com o controle interno. Por exemplo, se você acorda de manhã e você já faz uma leitura de um livro edificante, quantas obras? Mais de 3.000? Quantas obras só de um autor a gente tem? Só do Chico, 465 ou mais. Cada vez mais esse número aumenta, né? A gente encontra autores 425, 465, ou seja, mais de 400 obras só de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, quase 300 ou mais. Então, se a gente já se liga a um pensamento, aí todo mundo fala, não, mas é um ritual. Não é um ritual. Conheça a verdade, que a verdade te libertará. Então, se você tem dentro de você um conhecimento que faz você associar, Luciene, ideias, em que essa associação de ideias te leva a você ter o que a gente fala daquele você, poxa, está acontecendo aqui poxa, eu estou num remorso, eu estou numa vingança. Não, eu estou numa inveja mesmo. O que está acontecendo aqui é que eu não estou conseguindo ressignificar. Poxa, aquela pessoa estava num mau momento, ela colocou algo que realmente não foi muito bom, me feriu profundamente, abriu uma âncora negativa em mim. E por que abriu? Eu acho que na infância eu passei por isso, no colegial, mas não, eu não me lembro de ter passado por isso. E por que eu estou tão irritada? Aí você para com conhecimento espírita, você fala assim, nossa, isso eu acho que eu acabei de resgatar e tocar numa memória eterna, numa memória minha de outras vidas, porque isso está me deixando extremamente perturbado. Então, existe uma memória em mim disso que eu vivi no passado. E aí, na mesma hora, você para com conhecimento espírita, você fala, o que eu faço com isso que eu sinto? Ressignificar. Ressignifique imediatamente. Por quê? Lembre-se do que eu disse no início, a monoideia, a crença limitante, a fixação. Esse é o trem da obsessão, obsessão severa, subjugação. Chegamos ao ovoide. O porto dessa chegada é nos transformarmos em ovoide, atrofiarmos o perispírito diante da fixação autoindutiva, da autoobsessão. Então, Luciene, como fazer isso? Sempre está tendo leituras edificantes, tá
está em casa, está cozinhando, uma palestra do Divaldo, do Haroldo Dutra, do Rossandro, desses inúmeros Alberto Almeida. Papo Espírita. Papo Espírita! Assista todos os Papos Espíritas. Maratone Papo Espírita. Maratona. Fique sempre em casa, cozinhando, vai ouvindo. O que você está se munindo? Me munindo de recursos internos para que você esteja, Luciane, com um alarme interno de identificação do quê? De um padrão repetitivo negativo, que a gente traz com certeza de outras vidas. Exatamente. Agora, uma pergunta, Germana. Então, muita gente, nós estamos falando aqui de situações, transtornos psicológicos. Então, a pessoa pode estar descontrolada, vivendo numa situação em que ela não consegue, é uma compulsão, de vários tipos que tem por aí, ela está na bipolaridade, ela está com uma ideação suicida, ela já partiu para um transtorno, né? Aquilo já virou patológico na vida dela e ela, por mais que ela às vezes procure esse tipo de terapêutica, muitas vezes ela não consegue, ela já está talvez num looping, em alguma situação difícil dela sair. E digamos que ela não seja espírita, como é que ela pode chegar aqui, por exemplo, na casa espírita? Ela vai procurar uma desobsessão, aquilo é um tratamento espiritual para que também os amigos que a acompanham, que estão perturbando, né, a vida dela, os amiguinhos, né, os irmãozinhos, como a gente chama, conversa com essa pessoa que não tem familiaridade, que pode estar nos assistindo ou tem um familiar que está passando por esse problema. Como funciona essa terapia da desobsessão aqui? Enquanto você estava perguntando, Ana, me veio na cabeça assim, quem começou primeiro, né? O transtorno ou a obsessão? Isso é a pergunta que nós aqui atendemos na casa, a gente sempre pergunta, você é bipolar porque você se plugou com uma memória, na realidade houve um acesso a uma tendência anterior, aí também tem um inconsciente que vaza, né? Dependendo se você é sensitivo, você tem acesso a esse inconsciente, e lá, exatamente no subconsciente, vem o que você é, e você atrela uma culpa, um remorso, a perturbações vividas em outras vidas, e aí você começa a entrar nas características dos transtornos psiquiátricos, porque eles são exatamente definidos pela psiquiatria porque alguém mostrou um comportamento daquele jeito. Então, isso é uma memória eterna que se coloca, ou que se coloca devido a um perseguidor ter te achado, uma vítima do passado, um amor que adoeceu, na vingança, querendo realmente também na monoideia, achar que a sua felicidade seria exatamente fazer o outro sofrer o que você sofreu. Então, isso foi disparado pela presença do perseguidor, ou você começou com um padrão que é seu, comportamental, porque você é um somatório de experiências e outras vidas, e quando você acessou o mesmo estado vibratório do passado, você atraiu e disse como GPS, estou aqui, e ele te encontrou. Então, isso é muito interessante para a gente estudar. Se não é espírito, o que a gente recomenda ao parente, à pessoa do núcleo familiar que conhece a terapêutica espírita, a fazer esse tratamento pela pessoa. A pessoa vem aqui, coloca o nome, participa dos grupos de desobsessão. Por que isso dá certo? Gente, nós somos um campo magnético, com uma capacidade de projetar o pensamento. Quando a gente vem aqui e quando o parente, a pessoa ligada afetivamente, o interesse amoroso por aquele parente, por aquela relação amorosa, já nos dá uma ponte, que esse magnetismo, pela força do pensamento, já cria uma ponte até a pessoa, e todos os perseguidores, as vítimas do passado, aqueles que são desafetos, que pedem reparação, eles são atraídos. Aqui conversamos com eles e a pessoa lá, à distância, mesmo que não acredita,
começa a mostrar em outro país, Ana, em outro país, Luciane. Começa a melhorar, né? Nossa, começa a melhorar. Tem ajuda, né? Da pessoa no outro país mandar uma carta para a gente dizendo, olha, eu não acreditava, eu era cético, mas a minha mãe foi, a minha irmã foi, eu senti aqui em casa. Nós temos vários relatos de pessoas que falam sobre cirurgias, Ana e Luciene. A pessoa lá em Nova York, a gente assistindo ela aqui num tratamento integral, né, que a gente carinhosamente chama tratamento de cura, mas é o tratamento espírita integral. E ele falou assim, nossa, eu senti uma cirurgia no local da minha doença e eu estou outra pessoa. Imagina uma obsessão, você cria uma ponte e esse irmão que ainda está nessa vingança, ele é atraído, nós conversamos com eles, às vezes ele retorna, Luciene, várias vezes, até que haja a ressignificação, o perdão, o encaminhamento. E lá, a pessoa que sofre o transtorno já começa uma melhora. E o psiquiatra também, que não conhece a realidade espírita, ele realmente atribui ao remédio. O que importa? Sim, O que importa é o ser que sofre se libertar e não existe felicidade maior, como estávamos dizendo aqui agora, né, Luciane? De você recuperar sua sanidade mental e emocional. A saúde mental é um bem muito precioso. Sem ela, você realmente não tem coragem de ir para a vida, porque você tem medo de passar vexame, de você ter um surto. Então, o psiquiatra observa que ele começa a diminuir a dosagem do remédio. Porque ele fala, o remédio deu certo. Aí a pessoa começa a mostrar tanta melhora que o psiquiatra diminui a dosagem, às vezes até retira o remédio. Então, ou seja, a terapêutica espírita contribui demais com a psiquiatria. Nós temos grandes amigos psiquiatras, grandes amigos psicólogos. Eu mesmo sou psicanalista e eu vejo que a comunhão da psicologia, medicina com o espiritismo é a trilogia da saúde integral. Agora, eu acho que você tocou num ponto fundamental, Germana. Quando você abre essa perspectiva, né? Venha fazer o tratamento por uma pessoa que você quer ajudar, porque funciona. Porque, vejam, as pessoas podem se questionar, fala, peraí, mas então só os espíritas é que tem um caminho. Quem não é espírita vai sofrer obsessão também e está condenado, porque ele não frequenta um centro espírita, ele não é espírita, ele não vai buscar essa terapia. E o que eu acho muito bom a gente sempre destacar, por que a gente coloca o aspecto espírita, a terapêutica espírita, o que o espiritismo traz que possa somar a medicina e que possa somar a psicologia nesses casos? É o fato de o espiritismo poder se voltar para o doente desencarnado, para o transtornado desencarnado. Como nós não estamos restritos a esse mundo, como a gente olha, né, para o outro mundo, como a gente vê esses mundos entrelaçados, a gente sabe que junto de um doente que a gente vê nesse mundo, existe alguém sofrendo tanto quanto ou mais do que o indivíduo que a gente vê sofrer. E aí eu acho que o espiritismo entra como um diferencial, porque ele pode olhar para esse sofredor, porque a presença dele junto do encarnado quase sempre é uma causa determinante de todo o transtorno que o encarnado está sofrendo. E aí você fica trabalhando aqui nesse mundo com as coisas que a gente tem e no encarnado você está mais ou menos olhando para o efeito. Quando você entra com a terapia espírita e você se volta para o desencarnado, aí você vai olhar para uma das causas, porque uma das causas está sempre na própria pessoa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, né? Mas tem um elemento espiritual que não é alcançado ainda pela medicina terrestre. Mas a doutrina espírita entra e vai olhar para esse indivíduo. Então, quando alguém, como a Germana pontuou muito bem, quando alguém vem em busca de auxílio para algum amigo, a pessoa nem precisa saber
que o outro está vindo aqui pedir ajuda. Porque o laço de afeto, como você falou, e eu gostei muito, Germana, quando você disse faz a ponte. Porque a espiritualidade está aqui cercando espírita, católico, ateu, umbandista, evangélico, budista, hinduísta. A espiritualidade amorosa está cercando todo mundo e quer ajudar. E fica procurando as portas abertas. E um parente, um familiar ou um amigo que ama muito uma pessoa e busca com o coração ajuda para ela, ele cria esse vínculo que a Germana comentou, então ele abre uma porta na vida da pessoa. E não é só a porta de entrada para a espiritualidade, é também a porta de saída para aquele desencarnado que está ali sem poder dizer da dor dele para ninguém, sem poder gritar aos quatro ventos o que ele quer, porque muitas vezes esse é o maior drama. Quando você recebe um espírito numa reunião de desobsessão e ele tem a oportunidade de te contar o que aconteceu na vida dele, por que ele está ligado àquele desencarnado, parece que 80% da dor dele extravasa ali, ele já experimenta algum alívio. E dali por diante o tratamento segue conforme for a abertura desse espírito, né? Então eu acho, Germana, que é fundamental isso que você disse. A gente busca o espiritismo não porque ele é a única opção ou porque o espírito é um privilegiado, não. É porque o espiritismo tem esse alcance, esse olhar. Sim. Ele entende o desencarnado como um merecedor, né, de cuidado, de carinho, de atenção, tanto quanto o encarnado, né? E você tocou numa coisa muito interessante. Ela falou assim, por que o espiritismo? Não, gente, qualquer religião, né, tendo o pensamento elevado, tendo a intenção boa, com certeza vai ilustrar essa pessoa que sofre de transtornos emocionais e psicológicos, a ressignificar. Mas a Luciene trouxe uma coisa muito interessante, esse olhar para o comunicante, esse olhar para aquela vítima do passado que vem pedir reparação. Ela quer reparação. E, às vezes, na mesa mediúnica, basta, Luciene, a gente falar bem assim, olha, mas ele sente muito, porque ele realmente foi assim, mas ele não é mais. Observe ele agora está na ação social. Olha como ele ora, como ele está aplicando passes, como ele faz palestra, ou o quanto ele ressignificou, ele já não é mais aquele companheiro seu do passado que te feriu. Ele ressignificou, ele agora está no novo momento. Esse passado já foi. De lá para cá, ele se tornou outra pessoa. Então, com certeza, ele pede perdão. Com certeza, ele quer que você o perdoe e que você olhe para si. Olha você como você está, o seu estado enquanto você persegue. Aí a gente percebe que o espírito se olha e fala, nossa, quanto tempo nessa vingança, e às vezes séculos, né? Décadas. Então olhe para si, vamos cuidar de você. Aí geralmente a espiritualidade mostra um quadro bonito, um lugar bonito, ou traz um parente bonito. Então esse olhar, Luciene, eu quero chamar atenção e pontuar. Gente, os espíritos não são demônios. Eles são pessoas, gente como a gente, que um dia tiveram um corpo físico e que passaram pelas experiências que nós estamos passando. Eles foram feridos profundamente no seu amor, rechaçados, ignorados, assassinados e temporariamente eles enlouqueceram de raiva e ódio. Somos todos nós, né? E somos todos nós que fazemos isso aqui com o corpo físico. E fora do corpo físico, nós ficamos perdidos em busca da vingança. Então, esse olhar é exatamente o ponto em que o espiritismo tem esse diferencial. O espiritismo, não, como é que é? A gente não exorciza, não arranca, sai, vai embora. Não, a gente acolhe, vem cá. Vamos ver que, nossa, que dor. A gente reconhece, nossa, foi uma tragédia o que você viveu, mas ele não é mais a mesma pessoa, vamos olhar para você. Então, esse é o diferencial da terapêutica espírita. A gente considera o ser que vitimado, vai e faz a vingança e a perseguição, que por acaso, Ana, sempre eles estão cansados.
Quando eles chegam aqui, eles estão muito cansados dessa perseguição e a pessoa que sofre transtornos emocionais e psicológicos, eles têm uma melhora superlativa e no meu consultório mesmo eu chego e pergunto, você fez algum tratamento? Olha, eu fui no centro espírita, lá na minha igreja, eu tenho feito isso, lá onde o pastor, o padre. Então a gente vê que a pessoa se ligou a um ambiente de muita proatividade, de crenças muito mais edificantes, e a pessoa começa realmente a apresentar melhoras no consultório. E Germana, a gente aprende aqui na doutrina espírita que existe também autoobsessão. Nem tudo é originado de irmãozinhos, né, que estejam querendo se vingar ou que estejam sintonizando de uma forma negativa com a gente. O que é autoobsessão? São mecanismos autoindutivos de ideias e fixações. Eu vou contar uma história interessante que a gente tratou aqui na desobsessão, de uma senhora que já estava separada do marido há 30 anos. Ela passou em vários grupos aqui. E a ideia dela era sempre se vingar da segunda esposa desse homem, casada há 30 anos. Porque ele se separou dela para se casar com a segunda esposa. E ela se comportava como se ela estivesse no dia seguinte da separação. Ela ficou fixada naquela semana da separação. E ela só falava sobre aquilo, como se ela estivesse com 30 anos mais jovem, se vingando, porque ela não poderia ter pego meu marido, ele é meu, eu nunca vou dar o divórcio, eu vou ficar separada. Então, é uma monoideia, uma fixação que te leva a uma vingança e uma vitimização. Você fica vitimada por um processo autoindutivo. Conversamos muito com ela, mostramos para ela que 30 anos tinham se passado, que ela ficou 30 anos esperando uma reparação que não chegaria e não vai chegar, porque outros tempos, ou ele fez outras escolhas. Não, ele é meu, ele se casou comigo. Então, essa fixação levou ela realmente a uma infantilização, ela ficou ali numa idade de adolescente e dando trabalho para as filhas. Por quê? Porque ela não adolesce, ela não demonstra que ela tem um empoderamento, que vai para a vida, que se tornou uma pessoa produtiva e que uma pessoa saudável. Então, a autoobsessão é uma ideia que você se fixa nela. E com difícil solução, sabe, Luciene? A fixação, você em consultório, aqui na terapêutica espírita, você fica buscando não falar sobre aquilo exatamente para que você possa encontrar uma porta aberta para, em algum momento, aquele ser encontrar algo que seja do interesse dele, ele saia do loop dessa fixação, dessa monoideia. Então, eu me lembro de que eu acompanhei uma dialogação que eu achei fantástica. Estava aqui o espírito exatamente vitimado, nada conseguia demover ele da ideia. Ele queria vingar, era um tratamento de desobsessão individualizado de um assistido nosso. E não tinha jeito, já estávamos na terceira vez que ele vinha, e do nada apareceu, do nada não, que a gente sabe que era do nada, da assistência do grupo, apareceu uma mentora que não era comum à equipe operacional daquele grupo. Ela se postou ao lado do dialogador e ela disse assim, olha que essencial que é simples, pergunte a ela sobre o crochê. Na hora que eu vi o espírito falando, eu falei, gente, o que é isso? E a gente pensou que ela ia vir com aquela dialogação que a gente espera, sim, que os mentores vão debruçar uma enciclopédia de Kardec. Não, pergunte a ela sobre o crochê. Menina, aí o dialogador, na mesma hora, audiente, ele ouviu e falou assim, seu crochê? Luciene, o espírito, na mesma hora, ele parece que levou um choque íntimo e falou, eu faço crochê.
Olha, mas eu estou vendo seus trabalhos, você parece que é a melhor nesse ramo. Aí o espírito começou a falar dos pontos do crochê através da médium psicofônica. E aí o padrão dela mudou, porque ela foi para um momento de alegria da alma dela, e aquele momento de alegria, ela rompeu a fixação, ela rompeu a monideia. E aí a mentora pôde induzir, né, inspirou o dialogador, que disse o seguinte: nós precisamos da sua ajuda. Existem muitas aprendizes que querem aprender esse ponto que você sabe. Você está disposta a ensinar ela a aprender comigo? Sim, porque nós não temos ninguém aqui do seu calibre. Você vem com a gente. Mudou totalmente. Aí o pensamento dela só estava no crochê, e aí a mentora se afastou e ela seguiu com essa mentora que se apresentou. Então, o que é a autoobsessão? É você buscar algo que esteja na alma daquela pessoa, que seja do interesse dela. E, é claro, tem que ter muita paciência, porque para se estar tratando aqui na comunhão, a pessoa vai estar sempre no atendimento fraterno, sempre nos grupos de desobsessão, repetindo a mesma ladainha. Essa é a frase, é uma ladainha que se repete. E aí, o que você faz? Você não se fixa nos argumentos da ladainha e você faz o quê? Um contorno. Mas o que mais você faz na vida? Você nada, você gosta de correr? Não reforce a ladainha. Tente levá-la para outros interesses. E é nesses outros interesses que um deles vai fazer a diferença, como fez essa mentora. Foi um grande aprendizado para mim com relação à autoobsessão. E eu acho que isso vale também, aqui acabamos chegando a um ponto que se trata da própria terapêutica para o encarnado, porque não é só o espírito que precisa desfocar da questão, olhar para o outro, mas para o encarnado isso é fundamental, porque o que acontece? Tudo que já foi falado como caminho, né, de tratamento, busca de soluções, mas tem uma coisa que funciona para quase todos os problemas que a gente tem. Onde você vai bater, vão te recomendar isso. Você faz uma atividade física e vem cá, seu mundo social, sua atividade social. Você tem um grupo de amigos, você tem família, você se reúne com essas pessoas. E aí eu queria chamar a atenção para o momento que a gente está vivendo. Pós-isolamento, a pandemia está por aí, né? Mas pós-isolamento social, nós ficamos muito isolados, muito fechados, muito trancados em casa, trabalhando de casa, ficando só com as pessoas que moram conosco. E a gente tem notícia do nível de ansiedade que as pessoas estão sentindo por voltar a conviver, a interagir. E muitas pessoas podem optar por ficar em casa, continuar em casa, pela dificuldade, o medo de sair, o medo de adoecer, o medo de encontrar. E a pessoa optar por ficar mais fechada em casa. E como isso é um elemento que vai ajudar, às vezes, o nosso pensamento a não se distrair, a não arejar. E aí uma ideia pequena de um medo, de um receio, ela se instala e vai crescendo. Porque tanto quanto esse exemplo que a Germana trouxe, nós encarnados também precisamos lembrar que a gente precisa quebrar rotinas e padrões que são ou desequilibradores, ou perturbadores, ou mesmo doentios. E a gente precisa pensar o seguinte: não é fácil mudar um hábito. Não é fácil, resolve amanhã, a partir de amanhã eu vou acordar 7 horas da manhã para caminhar todo dia. Eu não faço isso nunca, mas a partir de amanhã eu vou fazer. Você vai empolgado, faz amanhã, faz depois de amanhã, e aí chega um momento que começa a vir uma resistência, o relógio toca, você fala: ai meu Deus, não, só mais 10 minutos, só mais 15 minutos, porque é aquele hábito de não fazer que está gritando e resistindo a essa mudança. Então, a gente sabe o tanto que é difícil e você só troca um hábito por outro. Então, para a gente arejar a mente, trazer para a mente pensamentos diferentes, abrir na nossa vida espaço para convivências e situações que possam nos ajudar, a gente precisa materializá-las.
Não basta eu querer fazer ou achar, eu tenho que fazer. Porque eu só vou deixar de pensar numa coisa ruim quando eu efetivamente pensar numa coisa boa. Porque se eu souber assim, eu tenho que pensar numa coisa boa. Se eu pensar numa coisa boa, eu vou melhorar. Não, o caminho é pensar numa coisa boa. E a hora que eu começo a pensar, para onde que vai meu pensamento? Ele vai para onde ele está acostumado a ir. E aí eu preciso dizer, não, não, não. Mas vamos lá, então, efetivamente, o que tem de bom para eu pensar? Para onde que eu vou olhar? Onde que eu vou buscar? Então, assim, eu acho que é fundamental, né, Germana, a gente entender que tem que colocar em prática muitas mudanças e tentar coisas diferentes, né? Contar com o auxílio do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra, a medicina está aí para nos ajudar, contar do com a treinador físico. do treinador físico, Das leituras, né? das leituras, das palestras, dos livros. E você falou coisa mais certa. Eu tenho 2 casos interessantes. Uma das mulheres que tinha fixação, a gente deu um dever de casa para ela o seguinte: todas as vezes que essa ideia porque é uma ideia de raiva que ela tinha de uma pessoa que tinha tirado algo dela. Então, ela não saía da vitimização porque ela queria a reparação. Só que a reparação é impossível, o passado já aconteceu, não tem como mudar o passado. Você olha para ele e fala, aconteceu assim, eu sou assim, eu estou assim. Aceitar, o que né? que eu posso fazer com isso que me aconteceu? Vou ficar eu posso escolher ficar remoendo na vingança, azeitando o ódio e a ira, ou eu posso olhar e falar, aconteceu, existe fragilidade em mim, existe fragilidade no outro, aconteceu comigo, vou aprender para uma autopreservação, para um futuro detectar uma situação parecida com mais facilidade. Como ela não conseguia e ela ficava remoendo, aí eu falei assim para ela, todas as vezes que a ideia vier, você canta contra a luz. E ela conseguiu? Gente, aí a mãe dela chegou para mim e falou assim, não dá para você dar outra música para ela, não, passa porque o dia inteiro ela passa o dia inteirinho cantando. cantando. Eu falei, não, daqui a pouco... Aí, realmente, com o tempo, ela foi diminuindo de cantar, porque ela começou a ter outros interesses. E uma segunda história foi ela que me trouxe essa história. Ela falou, olha, uma dirigente aqui da comunhão falou que todas as vezes que eu estiver naquele remorso, naquela culpa, porque a história da aborto, né? Ela tinha feito aborto e quando a culpa vinha, ela entrava num estado depressivo muito grande e ela não conseguia se perdoar. O auto-perdão é uma cura. Você aceitar suas fragilidades e saber que você é humana e que você sim vai errar e que o errar faz parte. E o reconhecimento do erro é que é o grande processo de evolução. Porque se você não aprende como fazer, e como fazer tem o erro, você já sabe como não fazer. Então, o que é evoluir num planeta como esse? É você exatamente observar os erros, seus e dos demais, e aprender como não fazer. Tudo faz parte. E todos nós somos humanos passíveis de acertos e erros. Então, ressignifica e segue. E essa moça chegou e falou assim, todas as vezes que vinha um remorso, eu começava a fazer o Pai Nosso. E ela podia estar no ônibus, ela podia estar onde ela estivesse, ela começava a fazer o Pai Nosso. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, como se fosse um terço realizado. Um mantra. Um mantra. E ela falou isso para mim, Germana, eu fiz do Pai Nosso um mantra. E agora, eu falei, como é que, porque você observa o intervalo. O intervalo da fixação para o remorso e a culpa, ele vem, igual contração de parto, né? Curta, longa. Aí, quando você começa a criar essa âncora emocional positiva, você começa a ver que o intervalo dessa fixação se apossando das suas emoções e das suas ideias, vai diminuindo, vai aumentando. O intervalo vai aumentando até que de horas você passa para dias e de dias você passa para semanas. Então, isso é importante, é você ter, por exemplo, assim, uma atividade que obrigue você a não pensar, uma atividade que você fique ocupada mentalmente com, por exemplo, assistir filmes edificantes, assistir filmes de comédia para quem tem muita tristeza, comédias edificantes também, não é comédias que zombam
as características de outras pessoas quando elas estão errando. Não, aquelas comédias que têm assim, um teor edificante, construtivo, com um final feliz, aquilo que vai ocupando a sua mente com um positivo. Quantos filmes espíritas nós temos aí? Vamos assistir? Quantas palestras e seminários, Papo Espírita e outros tantos, ocupe a sua mente para que esses intervalos com essas ideias e fixações, essas monoideias, vão aumentando, aumentando, até que um dia você se apercebe sem eles, porque você vai observar que você já vai estar com essas redes sociais positivas, amigos, afetos que te dão, que trazem para você comportamentos construtivos, saudáveis, atividades que te deixam extremamente alegre, feliz, com serotonina no sangue. Então, tudo isso ajuda você a estar com essa frequência em altíssimo nível, lá em cima, que onde estão essas frequências, quem habita essas frequências são os nossos queridos amigos espirituais que nos inspiram, são os mestres de todas as ciências. E aí nós começamos como eu sempre falo, a gente começa a planar a mente nessas frequências celestiais e vamos nos tornando pessoas mais resilientes, com mais leveza e muito mais amorosidade. Bom, Germana, excelente. Eu acho que você já deu o caminho das pedras, né? Já explicou como é que a gente se vincula, os nossos pensamentos, como é que a gente vai trabalhar isso, né? Agora, eu só queria que você explicasse para a nossa audiência aqui, quem quer chegar à casa espírita, quem está se queixando, está percebendo que não está bem psicologicamente, é aquela pessoa que já tem um diagnóstico, mas quer usar também esse conhecimento espírita. Quando ela chega aqui, o que ela procura? Eu sempre recomendo duas ações. Atendimento fraterno, converse com o atendente fraterno, ele faz cursos, é uma pessoa estudada, uma pessoa que muito lida, conhece a literatura espírita, tem uma escuta ativa, quer te ouvir. Conte os seus casos, conte a sua história, ele vai te ouvir, te orientar na casa, te apresentando toda a terapêutica espírita aplicada ao seu caso. E a segunda ação venha sempre nas palestras, sejam palestras online ou presenciais, mas as presenciais, elas têm um toque diferente, porque esse ambiente aqui é um ambiente que tem espíritos, como lá fora também tem. Mas quais são os espíritos que tem aqui? Os trabalhadores do mundo espiritual, direcionados e treinados para quê? Para a assistência aos encarnados nessa capacidade interdimensional que nós temos de perceber o mundo invisível. Então, o que eles fazem? Ali eles já estão inspirando, soprando nos nossos ouvidos que a gente precisa ouvir, trazendo aquela frequência alta que eu disse, né? De fluidos positivos, elevados. E aí você está ali sentado assistindo aquela palestra, você já sente aquele bem-estar e você acha que é da palestra, não, é de um companheiro espiritual ou vários que ali já estão em torno de você. Tem pessoas que vêm aqui só para tomar o passe e elas acham que só dentro da cabine que elas recebem algo. Não, sente no salão, é um passe de 30 minutos que você está recebendo enquanto o palestrante fala, porque ali está repleto de trabalhadores espirituais que já estão trabalhando em você. O passe potencializa isso, mas você já está sendo assistido enquanto o palestrante fala. E pode ter certeza, você vai ser atraído, trazido pelo seu mentor espiritual, anjo da guarda, guia espiritual, o título afetivo que você tem vinculado a ele. Ele vai te trazer no palestrante certo e na palestra que você necessita. Então, coloque a palestra na sua agenda. Entre na página da comunhão e vê lá. Atendimento fraterno e palestras. Veio no atendimento fraterno, começou o tratamento, comece a vir nas palestras.
a presença no Salão Bezerra de Menezes, lembre-se, é um passe potencializado. E é importante que as pessoas entendam que a palestra é o momento em que você aprende. Então, aquele conhecimento que é transmitido na palestra é para a tua vida. A partir daí é que você vai começar a ressignificar muita coisa, o aprendizado, e você vai se desvincular, porque você vai pensar de forma diferente, né? Vai começar a abrir os olhos para outras realidades. O que é que a Ana está falando? A transformação moral, a transformação de emoções. Você começa a participar das palestras, depois você sente vontade de conhecer mais, aí você sobe as escadas e vai para o estudo do sistematizado da doutrina espírita, e você começa a descobrir que você não se importa mais com todas aquelas pessoas que te irritavam, com todas aquelas posturas de parentes que te deixavam fora de si, ou no trabalho, com posições e ações de chefes e companheiros, aí você vai se pegar não se importando mais e permanecendo extremamente alegre, feliz, produtivo. E aí você chega um dia e fala assim, quando foi mesmo que eu mudei? Quando foi mesmo que eu não me importo mais com... Por que essa pessoa não me irrita mais? Por que eu não me importo mais com nada disso? Aí você vai fazer uma retrospectiva e vai descobrir que foi desde o momento que você começou a ler livros espíritas, assistiu palestras e começou a fazer o tratamento espiritual. Todos os alunos do nosso ESD têm essa mensagem para deixar para vocês. Então, Germana, muito obrigada pela sua presença. Luciene, obrigada também. E para todos vocês que nos assistiram, se vocês gostaram desse conteúdo, deem seu like, compartilhem, enviem para quem vocês acham que vai gostar de saber um pouquinho mais e não se esqueçam de se inscrever no canal da TV Comunhão, lá no YouTube da Comunhão, tá bom? Muito obrigada. Nós vamos ao ar todas as quintas às 19 horas. Até a próxima.